Muito que bem, senhoras e senhores, como vocês estão? Eu sou Felipe Noronha e este é o Eu Vim de Santos. Eu não costumo fazer pré-jogo do Campeonato Brasileiro, porque eu realmente fico bastante apertado de tempo com o trabalho e tudo mais, então foco na Libertadores. Mas hoje, para o jogo contra o Fluminense, eu achei muito válido a gente fazer uma brincadeira aqui. Não é um super pré-jogo, como joga o Fluminense, grandes detalhes, mas sim uma brincadeira com a lei do ex, porque o Fluminense é recheado de ex-jogadores nossos. Para isso, eu convidei um membro do canal. Sim, um membro do Eu Vim de Santos para falar do Fluminense. Por que isso? Porque se trata do Gabriel Amaral, que tem o melhor canal do Fluminense no YouTube, que é o Raiz Tricolor. É praticamente, ou de verdade, o canal irmão do Eu Vim de Santos. Foi o primeiro cara, dono de canal, que me abordou, que me assistiu. E a gente virou parça. Já levei ele, por exemplo, no podcast do Grande Prêmio que eu apresento. E ele já apareceu aqui antes. Eu apareço lá várias vezes. E ele virou membro do canal. Então, assim, eu exijo que os senhores elogiem a participação dele aqui. Porque, um, é realmente boa. E dois, é um parça do canal. O pessoal do grupo do Telegram de membros sabe que ele está no grupo. Então todo mundo respeita o Fluminense lá. Mas hoje, é claro, eu torço para que o Fluminense perca. O problema é que a lei do ex existe. E lá tá cheia. Tem tanto jogador que o Gabriel nem sabia, e pouca gente sabe, eu aposto que muitos de vocês também não sabem, porque é algo que passou muito rápido pela Vila Belmiro, que o Hudson, que deve ser titular do Fluminense na partida desse domingo, é menino da Vila. Eu ia falar uma besteira e se eu não abrisse o site O Gol, que é um ótimo site antes de gravar, eu erraria. Porque eu sempre achei que ele tinha estreado num 4-0 que o Santos levou do Goiás na Vila Belmiro. Ele, na verdade, não estreou lá, ele jogou antes e só jogou 2 partidas depois. O Hudson só fez 4 jogos no profissional do Santos, 1 vitória, 3 derrotas. Claro que com uma campanha dessa é fácil adivinhar o ano. 2008, o ano em que a gente quase foi rebaixado, mas graças aos céus e a Kleber Pereira, não fomos. Falando em Kleber Pereira, um desses jogos é o Santos 5, Vasco 2, em que ele faz 3 gols, né, se eu não me engano. Eu tava lá nesse jogo e foi a única vitória do Hudson com a camisa do Santos. Ele também perdeu para o Flamengo de 3-1 na estreia dele, o 4-0 para o Goiás e uma derrota por 3-2 para o Atlético Mineiro. E aí ele nunca mais jogou com a camisa do Santos. Claro, ele melhorou depois, foi bem em outros times, hoje está no Fluminense. E segundo o Globoesporte.com deve ser titular. A provável escalação segundo o Globo Esporte é Muriel, Igor Julião, Nino, Lucas Claro e Danilo Barcelos, Dodge, Hudson e Michel Araújo ou André, Nenê, Wellington Silva, Marcos Paulo e Fred. Só que nomes que a gente não citou aqui podem entrar no segundo tempo. E o Gabriel falou sobre ele para nós. Por quê? Porque são ex-jogadores do Santos. É onde a lei do ex pode agir. Claro, o Nenê está no titular, mas temos ele, Paulo Henrique Ganso. Temos ele, Yuri. Temos ele, o amor de Cuca, Felipe Cardoso. E não temos mais Ourinho, mas o Gabriel odeia o Ourinho. Ele sabe que eu também detesto o Ourinho. É um prazer imitar o ex-técnico gritando Ourinho, Ourinho, como fazia no passado. Mas o Ourinho vai pro Oeste, se eu não me engano. Então, essa lei do ex não acontece. Mas as outras podem acontecer, a gente torce para que não. O Gabriel torce para que sim. E a partir de agora vocês assistem o Gabriel comentando esses jogadores. Depois eu volto com um recadinho final, tá bom? Muito que bem, eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista e torço para o Fluminense e sou do canal Raiz Tricolor aqui mesmo no YouTube. E esse bordão muito que bem faz total sentido com o que o Noronha pediu para falar aqui hoje, já que eu deixo o Noronha explicar o porquê que isso faz sentido, o muito que bem, e a lei do ex, porque o Noronha pediu para eu falar sobre os jogadores que estão no Fluminense que passaram pelo Santos. Acho que vocês lembram dos 5 jogando no Santos, talvez alguns por idade não lembrem de um deles. Quem eu estou falando que é esse um é Nenê. Nenê, que é um jogador que está no Fluminense, passou pelo Santos, fez um 2019 muito ruim, chegou a ser reserva em alguns momentos e tal, foi longe, passou longe do jogador que a gente esperava que ele fosse, mas em 2020, nos primeiros 3 meses, se tornou o grande destaque do Fluminense. O único problema atual em relação a Nenê, obviamente que no brasileiro a dificuldade aumenta, a facilidade de jogar cai, e Nenê, com 39 anos, um físico invejável, não aguenta jogar mais do que 60 minutos. Porém, fica um destaque sobre Nenê ainda também. É que ele tem sido utilizado por Odair como o armador, naquele 4-2-3-1 básico que o Odair não abre mão de jeito nenhum. 4, 2 volantes, um meia de criação, 2 pontas e um finalizador de centroavante. O problema é que o meia de criação é Nenê, que é um finalizador. E isso explica por que o Fluminense é o time que... Porque Nenê é o artilheiro do time no ano, o Fluminense é o time que mais faz gols de fora da área no Brasileirão,
e é um dos times que menos cria chances claras, mesmo tendo um dos melhores ataques. E aí você pode se perguntar, ele faz isso porque não tem um meia de criação, né, para aquela posição. Até tem, e é ele, Paulo Henrique de Chagas Lima, o Ganso. Ganso é o atual reserva dessa mesma posição, o Odair já falou que enxerga os dois jogando na mesma posição, mas sendo sincero, até ele mesmo sabe que ambos não têm jogado na mesma posição. Ganso foi titular do Fluminense em 2019 inteiro, fez um 2019 ok, bom, se ele não fosse o Ganso, que a gente sempre espera muita coisa. Se ele fosse só Paulo, tava show. 2019, titular do início ao fim, jogando bem, etc, jogando um pouco mais recuado, mas ele é o Ganso, e o salário e o nome dele fazem com que a gente espere mais. Em 2020, ele passou 3 meses fazendo um recondicionamento muscular, porque ele jogou o final de 2019 com uma lesão, e aí quando ele volta a jogar, vem uma pandemia. No pós-pandemia foi reserva o tempo todo, exceto por algumas partidas, acho que são 2 partidas apenas. As 2, muito bem pelo Fluminense, contra Sport e Atlético Paranaense. 2 partidas em que o Fluminense jogou um bom futebol, pelo menos na criação, criou muito mais. Perdeu para o Sport, ganhou do Atlético, ambas fora de casa. Ganso é um jogador que jogando tá ótimo, começando com ânimo, mas quando tem entrado no segundo tempo, não tem feito muita coisa, além do que alguma meia dúzia de passes que impressionam aquele torcedor que gosta de toque de bola. Mas a gente espera sempre mais dele. Os 3 que vêm agora, vocês lembram com raiva, mas um deles tá servindo, tá? Que é Yuri. Yuri Lima em alguns momentos, mas acho que vocês vão lembrar mais como Yuri. Que, como eu falei, tá servindo. Chegou a ser titular em algum determinado tempo aqui desse ano, no ano passado também foi. E quando se disputa a posição com o Hudson, fica um pouco mais fácil. Yuri tá voltando de lesão contra o Santos nesse domingo, não deve ser titular, e mais a torcida clama pela titularidade de Yuri, que aqui até tem entregado. O que ele tem entregado? Uns jogos nota 5,5, porque ele é o Yuri. Mas enquanto entrega 5,5, até que tá razoável para a campanha que o Fluminense almeja e o time que o Fluminense montou. Os outros 2, Felipe Cardoso. Esse só tá jogando porque Evanilson foi vendido repentinamente. E como o Fred acaba não conseguindo jogar os 90 minutos ainda, na intensidade, Felipe Cardoso tem sido acionado. Confesso que preferia que ficasse com -1. O outro é Ourinho. Esse, graças a Deus, não corre o risco de exercer a lei do ex, porque não vem sendo relacionado, junto com Felipe Cardoso em agosto, chegou a receber um aviso pedindo para procurarem novos clubes. No fim das contas, Felipe Cardoso acabou tendo que voltar por causa da venda de Evanilson, mas Ourinho já achou o seu novo clube e o Fluminense renovou com ele até janeiro para ele ser emprestado para o Oeste, graças a Deus. Enfim, um abraço, que aconteça todas as leis do ex possíveis nesse domingo. Até a próxima, valeu. E o meu recadinho final é, claro, um agradecimento especial para o Gabriel, um agradecimento especial para todos os membros que sabem que o Gabriel também é membro e me ajudam a manter o canal. Essa semana, claro, hoje ainda tem pós-jogo, mas durante a semana tem a apresentação de um reforço para o canal. Os membros já sabem, mas vocês saberão logo menos. E também um abraço para o André Luiz, que é um menininho de 11 anos que me assiste, que seu pai mandou uma mensagem, você perdeu sua cachorrinha logo no sábado, né? Fico muito triste, então espero que você se alegre de alguma maneira ouvindo esse abraço. Pós-jogo eu volto, tomara que com uma vitória, tomara que o Gabriel fique triste hoje e a gente fique feliz, certo? Grande abraço, até mais tarde.